E no vídeo de hoje, depois de tantas pesquisas e de tentar juntar e cruzar o maior número de informações possíveis, como se fossem as peças de um grande quebra-cabeças, acreditamos sinceramente que elas já possam nos dar uma boa noção de tudo o que realmente possa ter acontecido no passado, e onde cada uma dessas peças possam realmente se encaixar nessa história toda. Informações que muitas vezes vêm de teorias e de visões do mundo totalmente diferentes umas das outras. Algumas vêm da religião, encontradas em textos bíblicos e em outros manuscritos que foram encontrados na região do Mar Morto e também em uma pequena aldeia no Egito, na região de Nag Hammadi. Outras vêm de algumas teorias da conspiração, como de pessoas que afirmam que, na verdade, o homem nunca teria ido à Lua. Imagens do espaço onde não aparece nada, a não ser um completo vazio, escuro e completamente preto, ao invés de estrelas. A teoria que fala a respeito de que este nosso corpo físico possa, na verdade, ser apenas uma espécie de avatar, entre várias outras teorias. Bom, mas o que é realmente certo é que, sem dúvida nenhuma, a principal teoria de todas elas, pelo menos para nós aqui do canal, ainda continua sendo a teoria da Matrix, a qual, muito embora muitos não percebam, essa teoria da Matrix tem muito a ver com muita coisa que é pregada por várias religiões do mundo, como o próprio cristianismo, por exemplo. Pois vejam bem, tanto no cristianismo quanto na teoria da Matrix, é falado que a humanidade segue a sua existência sendo distraída em meio às preocupações do mundo material, onde, sem perceber, está sendo dominada e escravizada por forças do mal. Enquanto isso, aguarda a vinda de um Salvador que será capaz de libertar a todos dessa condição, não é mesmo? E do mesmo jeito, ambas também explicam, de certa forma, o fato de que, quando se está realmente acima da atmosfera deste nosso planeta, não se pode observar nada do espaço, pois no texto de Gênesis mesmo, onde é descrito como o próprio Deus teria criado todo este nosso mundo, fala claramente que foi no firmamento onde ele colocou as estrelas e onde também encerrou toda a sua criação. E não havendo nada sido criado após ele, além do Sol, é claro. Assim também, como na teoria da Matrix, com certeza, a simulação não é infinita, pois ela certamente possui as suas fronteiras existenciais e com certeza vai deixar de existir depois de um determinado ponto. Bom, mas lembrando também que muitas informações que sempre levamos em consideração neste canal também foram encontradas na ciência, na história, na mitologia, na antropologia e principalmente na arqueologia, em traduções de antigos textos sumérios. Pois acreditamos que, sem dúvida nenhuma, é realmente muito importante tentarmos levar em consideração o maior número de informações de fontes das mais variadas áreas do conhecimento possíveis, para que assim possamos realmente, ao cruzar todas essas informações, conseguir ter uma visão muito mais ampla de tudo o que realmente possa ter acontecido no passado, do que se nós só levássemos em consideração somente aquilo que é afirmado pela religião ou pela arqueologia, por exemplo. Mas vocês sabem qual é o verdadeiro problema de tudo isso? É que a grande maioria das pessoas não conseguem entender essa grande realidade, de que se não conseguirmos ser mais humildes ao ponto de deixarmos de subestimar a capacidade de raciocínio dos nossos irmãos, apenas porque eles possam estar vendo as coisas de uma forma um pouco diferente de nós, jamais vamos nos dar a chance de entender onde todos estes nossos conhecimentos poderiam realmente se completar um ao outro, o que, sem dúvida nenhuma, poderia ser capaz de nos mostrar algo que talvez sozinhos nunca conseguiríamos entender. Mas, infelizmente, o que realmente acontece é que quase todas as pessoas adultas que existem hoje neste nosso mundo e que já possuem a sua personalidade formada, por assim dizer, não aceitam de forma alguma pensar em alguma coisa que não se encaixe perfeitamente naquilo em que elas já acreditam.
e não aceitam sequer questionar algo que seja realmente novo e que poderia mostrar uma nova linha de pensamentos e conhecimentos diferentes de tudo aquilo em que elas já acreditam. Seja no que diz respeito a assuntos relacionados a crenças religiosas, ciência, estilo de vida e tudo mais o que pode fazer parte da natureza humana neste nosso mundo. Fazendo com que a grande maioria das pessoas se aproximem apenas de outras pessoas que pensem da mesma forma ou pelo menos semelhante àquilo em que elas já acreditam, e se afastem quase que completamente de qualquer um que se mostrar pensar de maneira diferente. E acredito que, se olharmos para todo este cenário com mais atenção, veremos facilmente que é muito provável que a história bíblica contada em Gênesis a respeito da Torre de Babel possa, na verdade, não passar de puro simbologismo para retratar uma espécie de programação mental a qual teria sido responsável por fazer com que nós, a raça humana, passássemos a sermos quase que completamente controlados e separados uns dos outros desde há muito tempo atrás. Quando essa nossa raça humana adâmica foi realmente criada. Mas o que eu acho mais interessante nessa história toda a respeito da Torre de Babel, e que, segundo ela, é contado que pouco depois do dilúvio, em um tempo onde só existia um único idioma e todos falavam uma só língua, que Deus não teria gostado de ver uma obra em que um grande número de homens haviam se reunido para tentar construir, a qual se tratava de uma grande cidade em forma de torre, tão alta que seria capaz de chegar até os céus, onde todos naquela época desejavam habitar juntos, ao invés de ficarem espalhados pelo mundo inteiro. E vejam como é realmente muito estranho o que Deus teria falado quando viu o que aqueles homens estavam construindo. Pois a história conta que ele teria dito o seguinte: "Eis que são um só povo", disse ele, "e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra." Bom, pelo menos para mim, isto realmente parece muito estranho. E que, sem dúvida nenhuma, faz com que eu sinceramente me pergunte que Deus realmente seria este que teria achado melhor confundir todo aquele povo, o qual, naquela época, se encontrava totalmente unido, em uma só língua e a um único propósito, e que, com isso, estava se mostrando ser realmente capaz de executar grandes obras, tão grandes, que, pelo que é descrito no próprio texto, teria feito com que aquele suposto Deus se sentisse de certa forma ameaçado. E vocês sabem por que eu me pergunto isso? Simplesmente porque, se vocês se lembram, Jesus já afirmava que seu reino não era deste mundo, o que significa que o reino de seu Pai também não era deste mundo. Mas e então? Que Deus seria realmente este, que teria forçado aquelas pessoas a povoar todo este mundo, o qual, logicamente, não pertencia ao Pai do Cristo? Estranho, não acham? Pois, pelo menos, até onde eu sei, é o inimigo de Deus quem gosta de confundir e enganar as pessoas. E vocês sabem qual é a explicação para tudo isso, meus amigos? É simplesmente que nós não podemos nos esquecer que Deus, na verdade, não é um nome, e sim um título, como rei ou presidente, por exemplo. E sendo assim, da mesma forma com que o presidente será diferente conforme o país onde você estiver, também fica muito claro que, da mesma forma, ainda que seja utilizada a mesma palavra para identificar tanto este Deus da Torre de Babel, como também o Deus que teria sido responsável por ter criado todo este nosso mundo, tenho certeza que, se realmente estudarmos com mais atenção toda essa história, veremos que, na verdade, se tratam de entidades totalmente diferentes. Mas agora, meus amigos, peço humildemente que me perdoem pela sinceridade, mas, pelo menos no meu entender, aquele que eu considero como sendo o verdadeiro Deus, o Pai do Cristo,
e que realmente foi o responsável por ter criado todo este nosso mundo, pelo menos no que se refere ao livro de Gênesis, na verdade ele está sendo citado apenas do 1º capítulo até o 4º versículo do 2º capítulo, onde toda a sua criação é encerrada. E a partir do 5º versículo deste 2º capítulo, este suposto Deus ao qual o livro passa a se referir, com certeza, já não se trata mais do mesmo Deus ao qual o livro vinha se referindo até então. E que havia criado todo este nosso mundo com tanta perfeição e amor, ao ponto de fazer com que a sua criação fosse feita à sua própria imagem e semelhança. Vejam só este pequeno trecho do livro de Gênesis, para que vocês possam entender melhor do que eu realmente estou falando. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o 6º dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 6º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis 1, 24 a Gênesis 2, versículo 4. Bom, meus amigos, como já foi falado, pode até parecer ser muita pretensão da nossa parte em talvez achar por um momento que podemos saber de certos acontecimentos que ocorreram há tanto tempo na história. Mas, como já foi comentado aqui, acreditamos sinceramente que as peças que já possuímos deste grande quebra-cabeças, ainda que deixem algumas falhas, possam com certeza serem capazes de nos dar uma boa noção de tudo aquilo que realmente possa ter acontecido naquele tempo. É isso simplesmente porque neste pequeno trecho do livro de Gênesis, onde aquele que, pelo menos para nós aqui do canal, parece ser o verdadeiro Deus, já havia criado tudo, e inclusive o homem e a mulher, onde também não insinua em nenhum momento que o homem teria sido feito do pó da terra, e nem que a mulher teria sido feita da costela do homem. E sim, que ambos foram criados juntos, para que juntos dominassem sobre toda a terra, e que foram feitos não somente à imagem de Deus, como também segundo a sua própria semelhança. Ou seja, pelo menos no meu entender, o que isso significa é que quando nós fomos realmente criados pelo nosso verdadeiro Deus, nós não éramos somente parecidos com o nosso Criador, como também compartilhávamos de alguma forma, de pelo menos algumas de suas características, qualidades e semelhanças. E que éramos, na verdade, tal como Jesus já afirmava, pois em seu tempo ele mesmo já dizia: vós sois deuses,
mas ninguém naquela época entendia o que ele realmente queria dizer com aquilo. E é por esse motivo que eu sempre insisto tanto em afirmar que, na verdade, nós não somos humanos, pelo menos não da forma como nos vemos hoje. Pois, sem dúvida nenhuma, fica muito claro que quando este homem verdadeiro, como se poderia chamar, foi realmente criado pelo verdadeiro Deus, assim como seu Criador, ele também era um ser imortal. E que a sua aparência, semelhança e tudo mais era, sem dúvida nenhuma, algo de uma natureza totalmente diferente dessa forma humana que possuímos hoje e que contemplamos ao olhar para um espelho. E que, segundo este texto, não havia nenhum jardim do Éden específico para que aquele homem habitasse, e sim que toda a terra teria sido o seu jardim, repleto de vegetação, árvores frutíferas, das quais não havia para ele nenhuma restrição, pois o texto mesmo deixa muito claro que quando aquele homem foi criado, ele poderia comer de toda a árvore que desse fruto e que estivesse sobre a face de toda a terra. Ou seja, na verdade o homem foi originalmente criado para habitar todo este nosso mundo em uma condição de total liberdade e harmonia, onde com certeza era um ser de uma estatura muito maior do que a que possuímos hoje, e que muito provavelmente também era portador de uma natureza, a qual não estava restrita apenas a uma forma física, pois sendo ele semelhante ao seu Criador, é realmente mais do que certo que ele não fosse um ser apenas de natureza orgânica, mas sim que muito provavelmente fosse ele um ser muito mais ligado à natureza energética do que propriamente à natureza orgânica, e sendo assim composto em grande parte de pura energia, assim como era o seu Criador. E como, segundo o que é afirmado pela própria física atômica, tudo neste mundo é composto de pura energia, tenho certeza que aquele homem, literalmente, possuía assim a capacidade de dominar a energia, fazendo com que ele fosse realmente capaz de promover aquilo que cientificamente é conhecido como sendo a manipulação atômica da matéria. Ou seja, é realmente muito provável que aquele homem, que foi criado à semelhança de Deus, poderia literalmente fazer com que uma pedra se transformasse em pão, ou com que a água se transformasse em vinho, por exemplo. Bom, mas voltando ao livro de Gênesis, o que podemos facilmente observar a partir do 5º versículo do 2º capítulo deste livro é que, sem dúvida nenhuma, existe uma clara sobreposição de textos onde, com certeza, o restante do texto original deste primeiro livro, que estava sendo citado até o 4º versículo, contendo, muito provavelmente, valiosas informações sobre talvez um grande período da história humana, quando a Terra ainda era habitada por este primeiro homem que teria sido criado por Deus, foi então substituído pelo texto de um outro livro, onde já é contada uma história de um Deus secundário, o qual tenta claramente se passar pelo primeiro, e que muito provavelmente foi realmente ele o direto responsável pela criação desta nossa raça adâmica, a qual ocupamos neste mundo até os dias de hoje. Pois vejam bem o que é falado a partir do 5º versículo deste livro. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2, versículos 5 a 8. Vejam que mesmo que no versículo 4º deste 2º capítulo, já havia sido descrito como tudo neste mundo já teria sido criado, inclusive o homem e a mulher, curiosamente, a partir do 5º versículo, novamente é contado que o homem ainda não havia sido criado, e que quando ele fosse realmente criado, ele já teria uma função pré-estabelecida e que era a de ter que lavrar a terra. E isso antes mesmo que ele supostamente desobedecesse a Deus
e comesse do fruto da árvore da vida. Ou seja, meus amigos, a verdade é que antes mesmo da sua criação, esta nossa raça adâmica já estava condenada a uma vida de quase que total escravidão neste mundo, pois teríamos então que trabalhar se quiséssemos sobreviver aqui. E conta também que quando este suposto Deus criou este homem, ele o teria feito do barro. Mas se perguntem, por que, ao contrário de todas as demais criaturas de Deus, nesta segunda versão da criação, somente este homem teria sido formado do barro? Curioso, não acha? Será que seria essa uma forma de deixar a entender que, diferente das demais espécies que ocupam todo este nosso planeta, esta nossa raça adâmica teria sido criada artificialmente, através talvez de uma manipulação genética? Bom, mas continuando no texto de Gênesis, ele segue dizendo que nesta criação da raça adâmica, ou seja, dos descendentes de Adão, o homem já não poderia mais se alimentar do fruto de qualquer árvore do jardim, pois de forma alguma ele poderia comer do fruto da árvore da vida. É isso porque, segundo o que a história conta, este Deus já havia os alertado que no dia em que eles comessem daquele fruto, certamente morreriam. Mas sabem o que pelo menos nós aqui do canal entendemos de tudo isso? É simplesmente que toda essa história que é contada a partir do 5º versículo deste 2º capítulo, assim como a história a respeito da Torre de Babel, também pode não passar de puro simbologismo para representar como alguém que muito provavelmente estava junto com o verdadeiro Deus durante o momento da criação deste mundo, não teria gostado nem um pouco do fato de ver uma nova criatura, como era o homem, tendo sido criado tão grandioso e com tanto amor, ao ponto de ter sido feito a própria imagem e semelhança do seu Criador, conforme o próprio texto nos dá a entender que este homem havia sido criado. E que muito provavelmente, movido por um profundo sentimento de ciúmes e inveja, resolveu reunir assim um grupo de seres iguais a ele e que, certamente, compartilhavam do mesmo sentimento de inveja e revolta, para que juntos fizessem com que aquele homem caísse daquela sua condição de grandiosidade e semelhança com seu próprio Criador e passasse a ser, então, apenas um ser comum, como todas as outras espécies que já haviam sido criadas por Deus. E onde, com certeza, em meio a inúmeras mentiras e manipulações, conseguiram enganar aquele homem, fazendo com que ele se alimentasse da única coisa que era realmente proibida para ele. Ou seja, o fruto da árvore da vida. Mas se na primeira versão da criação do homem é afirmado no texto que ele poderia comer do fruto de toda árvore que estivesse sobre a face de toda a terra, então onde poderia ser encontrado este fruto da árvore da vida? E segundo pelo menos o que nós aqui do canal acreditamos, é que este fruto nada mais era do que a carne. Isso mesmo. Ou seja, o fruto produzido pelo corpo de um ser com alma vivente. Bom, mas, infelizmente, meus amigos, para que este vídeo não fique ainda mais longo do que já está, vamos ter que deixar para continuar esse assunto semana que vem, na segunda parte deste vídeo. E isso se vocês gostaram, é claro. E esperamos sinceramente que tenham gostado do vídeo. O nosso muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, o Pai de Cristo. Um forte abraço, muita paz e até a próxima.